Então, vamos lá. Aqui, então, na quarta-feira, agora, dia 8, né? Hoje, 8 de abril, a gente vai continuar nossos laboratórios, mas antes de continuar nossos laboratórios, vamos dar uma olhada no questionário que eu deixei na aula passada sobre as bases de dados não relacionais, que é importante a gente entender tudo aí, porque o próximo passo do nosso laboratório é começar a armazenar os dados numa base de dados dessa que é não relacional, uma base de dados baseada em documento lá do Google Cloud, né? Então eu vou compartilhar, vou tirar aqui minha cara, para vocês não precisarem ficar olhando para ela aqui o tempo todo, e vou compartilhar minha tela só para a gente dar uma olhadinha nos questionários e já partir para o laboratório, né? Então vamos lá. Pronto. Beleza. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui primeiro, então, no questionário. São essas 5 perguntinhas aqui, de verdadeiro e falso, bem tranquilo, só para ver se vocês entenderam o mínimo aí. A primeira delas era essa aqui. As bases de dados não relacionais também são conhecidas como NoSQL ou NoSQL, depende, cada um pronuncia de um jeito, porque não se pode utilizar a linguagem SQL para interagir com elas. É falsa essa afirmação, né? A primeira parte da afirmação é verdadeira. As bases de dados não relacionais também são conhecidas como NoSQL. Isso é verdadeiro. Mas não é porque não se pode utilizar a linguagem SQL para interagir com elas. Na verdade, até originalmente era isso, mas hoje em dia não é mais, né? Eu já falei com vocês que a gente pode usar o SQL para interagir com essas bases de dados. A gente vai até usar para poder ver que o data, se quiser, a gente vai usar? Não, a gente não vai usar, mas se quisesse, poderia usar. A gente pode utilizar hoje em dia a linguagem SQL. Então, não é conhecido como NoSQL. Na verdade, hoje em dia é porque é not only SQL, não é só com SQL, né? Falei isso com vocês. A segunda pergunta, ela diz o seguinte: as bases de dados chave-valor, que são aquele primeiro tipo que a gente falou, de base de dados não relacionais, são um tipo de base de dados, um tipo de base NoSQL, onde há chaves, cada chave tem um valor único, e um valor associado a cada chave. Verdadeiro, né? Você tem uma chave, que é cada entrada na sua base de dados tem uma chave única, e tem um valor associado a cada uma dessas chaves, né? Por isso que é chave-valor. Então tá verdadeiro, correta essa resposta. Essa afirmação aí tá correta. A próxima. As bases de dados baseadas em documentos servem basicamente para o armazenamento de documentos como PDF, DOC, etc. Não, falso, né? O documento aí não tem nada a ver com documento PDF, com documento DOC. É armazenamento de documentos em JSON, né? Basicamente, pode ser XML também, mas hoje em dia basicamente em JSON, né? Ou seja, são objetos, representações e tal, naquele esquema do JSON lá que a gente falou. Não tem nada a ver com documento PDF ou DOC. Dentro do JSON até tem como você armazenar um PDF, um DOC, né? Você tem um dos campos do JSON lá ser uma chave, 2 pontos, e o valor ser um PDF ou um DOC, né? Até dá para fazer. Mas não é só para DOC e PDF. Então, o documento aqui não tem nada a ver com DOC e PDF. Tem a ver com a base de dados entender o que tem ali dentro, que é um JSON, normalmente. A próxima pergunta. As bases de dados gráficas possuem esse nome, pois são voltadas para o armazenamento de grafos. Verdadeiro, né? É exatamente para isso. São bases de dados para armazenar gráficos, né? Que são aqueles vértices com as ligações direcionais entre os vértices, né? Até o exemplozinho lá na rede social, né? Que fulano de tal segue fulano de tal. E por último, para armazenamento de séries temporais, normalmente utiliza-se base de dados baseadas em chave-valor ou em documentos. Verdadeiro também, né? Eu falei com vocês, séries temporais normalmente chave-valor ou documentos, no qual a chave é um carimbo de tempo. É um tempo, né? O tempo é único. Então, é exatamente isso aí. Tá correta essa resposta. Beleza? Dúvidas? Alguma dúvida aí sobre essas questões? Alguma dúvida sobre o esquema de armazenamento não convencional, né? Ou seja, o armazenamento que não é clássico, armazenamento NoSQL, não relacional, tem vários nomes que a gente pode dar para eles. Tranquilo aí nos mecanismos?
Teve um sim, então tá, beleza. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre o que a gente vai continuar fazendo. Na verdade, a gente vai continuar no mesmo esquema que a gente estava. Na mesma... Mesmo... Deixa eu achar aqui... Essa minha tela aqui está meio poluída. A gente vai continuar no mesmo guia de laboratório que a gente está usando, que era o laboratório de Arduino na nuvem, parte 1. Tem a parte 2 e 3 que a gente vai fazer depois disso, mas a gente está aqui na parte 1. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente fez. Vamos ver o que falta a gente fazer. Opa. Vamos aqui. A gente falou sobre o Google Cloud e basicamente o que a gente está montando é isso aqui. Relembrando o que a gente está montando. A gente quer chegar no final das contas com esse esquema aqui. E essa parte em vermelho é o que a gente vai chegar nesse primeiro roteiro aqui de laboratório. Então a gente tem um Arduino que está mandando dados para um IoT Core, que é a porta de entrada na nuvem, que por sua vez, depois de receber esses dados do Arduino, né, direciona eles para o PubSub, que é um sistema aqui de tópicos, né, de filas e tal, onde a mensagem fica disponível para que seja consumida por outras funcionalidades, outros elementos aqui da Google Cloud. Então a gente vai desenvolver uma Cloud Function, uma funçãozinha, que vai pegar os dados daqui, do tópico, e vai jogar eles na base de dados. O que a gente fez já, né, na aula passada? Basicamente a gente configurou o PubSub aqui, né? A gente configurou ele e a gente já consegue publicar alguma coisa nele e ela ficar disponível para alguém utilizar. Hoje, a gente vai criar uma Cloud Function, uma função, e pegar esses dados aqui e jogar para uma base de dados. Na verdade, primeiro a gente vai instanciar a base de dados, que é o Firebase, depois a gente vai criar uma função que vai pegar o dado daqui e jogar para a base de dados. E aí, o teste final é que a gente vai publicar alguma coisa aqui no PubSub da nuvem, e ela vai aparecer lá na base de dados, que é uma base de dados não relacional, é uma base de dados baseada em documento. Então, os documentos ficam armazenados em coleções, né? Falei que vocês não têm tabelas em base de dados armazenadas, em base de dados baseada em documento. Então, você não tem tabela, você tem collection, né? Porque cada elemento armazenado, ele pode ter uma estrutura diferente da outra, né? Então, não é tão quadradinho lá quanto uma base de dados tranquilo. Então, a gente fez na aula passada que a gente criou um projeto, a gente criou um PubSub, né? A gente foi... editou ele, deu as permissões direitinho e a gente no final o que fez foi isso aqui. Publicou um valor de temperatura e umidade, que seria o que, por exemplo, o que um Arduino poderia enviar, que pegou lá de um sensor daquele DHT11, né, aquele sensor de temperatura e umidade. E a gente fez isso e a gente conseguia ver que essa informação estava publicada lá, usando o Cloud Shell, né, que foi a última coisa que a gente viu. Bom, então agora a gente vai ver a parte de armazenamento e visualização de dados, mas basicamente armazenamento, se eu não me engano, nessa primeira parte aqui. A gente vai sair daqui do PubFunction e vai jogar lá na base de dados. Então, no PubSub, desculpa. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ir lá naquele menuzinho da esquerda, o mesmo que a selecionou o PubSub, e ir lá no Firestore. Né? O Firestore é a implementação do Firebase aqui dentro do Google Cloud. Firebase é o nome da base de dados do Google, que o Google desenvolveu, e Firestore é ela dentro da nuvem. Você pode baixar o Firebase e instalar na sua máquina mesmo, mas o Firestore é o Firebase instalado lá no Google Cloud. Então a gente vai usar essa base de dados. Basicamente a gente vai lá em Firestore e aí clicando nele a gente vai falar que é o modo, que modo que é, você fala que é um módulo ativo, né? Você escolhe esse NAN5 aqui, tanto faz, isso aqui na verdade você seleciona onde é o local, onde vai estar a sua base de dados, onde que ela vai estar. Você pode ter, eles têm alguns locais disponíveis aqui. Para a gente não está com muita preocupação com o desempenho ser o melhor de todos, não, porque a gente não vai ter usuários. Mas muitas vezes na nuvem, nas nuvens, todas elas, quando você vai criar algum elemento, ele pergunta para você aonde você quer colocar. Onde você quer colocar esse elemento? Você quer que ele seja criado
Aonde? Em que região? É muito difícil. Você normalmente não pode dizer em que data center, mas você pode dizer em que região, né? Aí, dentro de uma região, você tem vários data centers, né? Até para ter redundância e tal. Normalmente você tem que instanciar esse serviço o mais próximo possível dos seus clientes, de quem são a maior parte dos seus clientes, né? Para que você tenha menos latência na hora que eles utilizem e tal. Aqui pra gente tanto faz. Se vocês quiserem, podem clicar lá, de curiosidade mesmo, pra vocês darem uma olhada nas áreas, os locais que você pode ter, né? O padrão vai ser esse aqui, NAN 5 dos Estados Unidos, mas ele tem vários outros locais que você pode escolher. Tem vários documentos do Google Cloud, se vocês procurarem sobre locais, que eles vão te dizer quais são todos os locais que eles estão disponíveis, quais são os data centers que tem nesses locais. Toda nuvem, todo provedor de nuvem publica as informações de como que é a infraestrutura deles para os clientes conhecerem bem. Bom, a gente vai selecionar um negócio desse, vai mandar criar o banco de dados vai ser criado, depois você entra no banco de dados e cria em iniciar coleção. Iniciar a coleção a coleção é como se fosse a tabela de dados que a gente vai criar. Aí eu sugeri de vocês colocarem esse aqui, você pode colocar, o nome ele tem que ser único só dentro do seu projeto, então você pode colocar o nome que você quiser. Eu sugeri botar esse nome aqui, e eu vou me referenciar nos documentos aqui para frente com esse nome. Então, se vocês quiserem usar o mesmo nome, se quiserem usar um nome diferente, beleza. Mas estejam atentos que todas as referências a esse nome aqui que se seguem aí no documento, vocês têm que mudar para o nome que vocês colocarem, né? Então, eu recomendo botar isso aqui para não ter confusão. Mas vai lá. Faz aí a IoT Firestore. Coloquei o nome do ID, né, que é o nome dele. E ele vai criar essa coleção para gente. Criei essa coleção, está pronto. Ela está pronta para receber dados. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho lá a coleção criada, de um lado, né? Eu tenho o PubSub criado do outro lado, e eu tenho que ter alguém no meio do caminho para poder integrar esses dois caras aí. E aí é que a gente vai criar a Cloud Function, né? Que é a função que vai pegar lá do PubSub e vai jogar para a base de dados. É a Cloud Function que vai fazer esse serviço. Porque senão as coisas ficam desacopladas. Eu tenho a informação, está chegando lá no PubSub, eu tenho a base de dados aqui do lado, mas não tem nada me dizendo que se chegar no PubSub tem que armazenar nessa coleção. Não tem nada que possa me dizer isso. Eu tenho que criar alguma coisa para fazer isso. Então eu vou criar uma Cloud Function. Uma Cloud Function, você vai criar lá em Cloud Function, né? Naquele menuzinho lá, vai mandar criar, vai ter que ativar a API para criar a Cloud Function. Lembrando que todos esses caras aqui, Cloud Function, o Firestore, todos eles têm igual tinha o PubSub, tem aquela possibilidade de você selecionar aquela taxinha do lado para ele ficar lá no começo da lista sempre. É legal fazer com todos esses caras, tá? Porque a gente vai usar eles aí com alguma frequência, não tem que ficar toda hora no menu procurando eles. Se você não for usar mais, depois que quiser tirar a taxinha, tudo bem. A taxinha ele deixa ele preso lá, ele aparecendo no começo. Aqui. Criou, então, a Cloud Function. Quando a gente manda criar uma função, ele aparece com essa tela aqui pra gente. Eu vou até tirar um pouquinho do zoom, só para vocês verem a tela toda que aparece aí. A tela que aparece é essa aqui, ó. Assim. Deixa eu aumentar um pouquinho de novo, porque a tela que aparece, ela é assim. Assim. Você tem que dar um nome para a função que você está criando. Você tem que dizer quanto de memória você vai precisar para a execução dessa função. Nossa função é pequenininha, então a gente usa o mínimo mesmo, que são 128 megas. Quanto mais eu usar, mais caro vai ficar, então não mudem isso não. Isso aqui só serve se você estiver criando alguma função muito complexa, com 128 megas não funciona. Como que você sabe se funciona ou não com 128 megas? Tem dois jeitos. Ou você sabe, por experiência, ou você testou e não funcionou com 128 megas, deu algum erro lá na hora de executar. Aí se aumenta a quantidade de memória. A gente vai deixar 128 megabytes, é mais do que suficiente para executar isso. Eu coloco isso aqui, eu digo quem é o acionador, ou seja, quem é o acionador quer dizer o seguinte: quando que essa função, essa Cloud Function vai ser executada? Tem inúmeros possíveis eventos que vão causar a execução dessa Cloud Function, dessa função. Na lista aqui tem o Cloud PubSub, que é justamente eu quero que essa função seja executada sempre que algum dado chegar lá no PubSub, algum dado for publicado lá no PubSub, porque veio do Arduino. Então, eu vou colocar aqui um PubSub e vou dizer qual é o tópico. Ou seja, quem vai acionar essa função
é um tópico, é a publicação nesse tópico aqui, DHT11, né? Eu vou botar PubSub, você vai selecionar o tópico, só tem esse tópico que a gente criou lá, o DHT11. E aí, o código-fonte, qual é o código-fonte da minha função? Eu posso editar inline, quer dizer, simplesmente sair editando aqui, colocar o código aqui, ou posso pegar esse código que eu tiver na minha máquina, fazer um upload do zip e tal, ou um repositório, não sei o que. E posso escolher linguagem de programação. Aqui, basicamente, se eu não me engano, tem Node.js, que é o tipo um JavaScript, tem Python e tem Go, que é uma linguagem de programação do próprio Google. Aqui vocês vão usar, que é o programinha em Node.js, em JavaScript. É um JavaScript que vai fazer alguma coisa sempre que chegar alguma publicação no DHT11. Quando vocês iniciarem, uma parte disso aqui já vai estar pronto. Vocês vão ver lá que vai aparecer aqui um exports.dht. Essa linha aqui vai estar disponível, porque ela é criada automaticamente com o nome da função, ó, DHT11. Então, ele vai criar aqui... Desculpa, aqui embaixo tem o seguinte, qual é a função a ser executada. Então, não vai aparecer isso não. Isso aqui a gente vai botar. Ele aparece só export, se eu não me engano, alguma coisa lá, o event context. Aqui são duas variáveis que ele sempre que essa função é chamada, a nuvem passa automaticamente esses dois argumentos aqui para essa função. Então, aqui a gente está fazendo algumas definições iniciais, e aí tem a função que é executada, que é essa aqui, sempre que alguma coisa for publicada no tópico DHT11. Como é que a nuvem vai saber que é essa função que tem que ser executada? Essa que eu criei aqui, exports, alguma coisa, eu estou definindo essa função. Lá embaixo tem lá a função a ser executada, você vai botar o nome dela, DHT11 PubSub, que é essa que está aqui, ó, DHT11 PubSub. Então tem que ter esse exports antes para dizer que essa é uma função que está sendo exportada, que está pronta para ser usada pelo Cloud Function. Porque eu podia ter uma função, podia ter um conjunto de funções aqui, uma função chamar a outra, tal, uma usar a outra, né, para ficar mais estruturadinho, e tem uma só que é export, que é exportada para ser utilizada. Então, o que o meu código aqui está fazendo? Vamos falar um pouquinho sobre o código para vocês entenderem minimamente o que o código está fazendo. Eu tenho uns comentários aqui do lado, ó, que estão explicando mais ou menos isso. Primeira coisa, eu estou importando a biblioteca Firebase Admin. É uma biblioteca para administração da base de dados Firebase, porque eu quero justamente armazenar nessa base de dados. E aí ela vai estar disponível dentro do namespace admin. Quer dizer, quando eu quiser fazer alguma coisa com Firestore, eu vou fazer admin. Alguma coisa. Tá certo? Então, por exemplo, admin.initializeapp. Eu estou inicializando esse cliente aqui para se comunicar com Firebase. Const Firestore, eu estou criando uma constante, uma variável, que é o objeto do Firestore, ou seja, é o objeto é o meu banco de dados. Admin.firestore, ele vai pegar acesso à base de dados Firestore que você criou lá. Então, sempre que eu quiser agora acessar a base de dados Firestore que eu criei, eu vou botar simplesmente Firestore. Alguma coisa. Aqui eu vou botar Firestore.settings timestamp in snapshots true, só para ele poder colocar timestamp em todas as coisas que você for criando lá dentro. E aqui é só uma definição prévia de variáveis. Aqui é o que vai ser executado cada vez que alguma coisa for publicada. O que ele faz, então? Primeira coisa, ele pega o JSON que foi publicado lá no PubSub. Lembra que tinha sido um JSON com temperatura e umidade? Então, ele vai pegar isso lá. Aonde que está isso aqui? Vem em evento, nessa event aqui, event.data, na verdade. E ela vem formatado com um formato chamado Base64. Então, isso aqui basicamente faz um parsing, né? Lê esse dado que foi publicado no PubSub e joga para dentro de um JSON. Ele joga para dentro de um JSON, eu tenho que pegar esse JSON agora e armazenar na base de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o firestore.collection, ou seja, eu vou pegar a coleção faesa-iot-firestore, que era o nome da coleção que eu criei lá, né? Então, eu vou pegar essa coleção e fazer um ponto add, ou seja, para adicionar o seguinte dado lá dentro. Ou seja, inserir esse dado aqui dentro da base de dados lá. Olha aqui, ele é um JSON, né? Abre chaves do JSON, temperatura, JSON.temperatura, que é a temperatura que obteve, umidade, JSON.umidade, esses dois foram temperatura e umidade que ele obteve lá do JSON,
eu vou botar mais duas coisas no meu dado lá que eu vou armazenar na base de dados. Além de temperatura e umidade, eu vou armazenar qual foi o dispositivo que me mandou a informação. Device CD, dois pontos. O device CD, ele é um atributo, lembra que a gente botou lá naqueles atributos? Device CD, Arduino, -1. Então, ele vem nessa event aqui. Nesse event aqui, eu tenho um atributo chamado, né, um argumento lá chamado atributos. Então, é event.atributos.deviceID. Ele vai pegar isso aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui para vocês olharem que quando a gente publica, rapidinho aqui, ó. Quando eu publiquei para testar, eu publiquei a temperatura e a umidade, e eu coloquei aqui como atributo da mensagem que o device ID era Arduino 1. A gente fez isso na aula passada. A mensagem é essa aqui, o dado da mensagem, a data dado é esse aqui. Entre os atributos tem esse atributo, só que a gente criou, que era o device ID. Então eu estou pegando isso aqui nessa minha Cloud Function. Eu estou pegando a temperatura e a umidade do JSON, né, que veio lá do Event Data, e do Event Attributes eu peguei o Device ID. E o timestamp, a hora em que essa mensagem foi publicada, eu venho nesse contexto aqui, context.timestamp, que é a hora em que o PubSub recebeu a mensagem. Então ele vai pegar isso aqui e vai armazenar lá na coleção essa informação. Se vocês olharem, na verdade, essa segunda parte aqui não aparece para vocês quando vocês estão criando a função. Só aparece essa primeira. E aí, depois que você editar isso tudo aqui, você tem que vir clicar em package.json. Que aí, package.json vai estar... A única coisa que vocês vão ter que colocar a mais é isso daqui. É essa linha aqui, ó. Eu vou ter que botar uma vírgulazinha aqui depois de @Google Cloud /PubSub, não sei o quê, uma vírgula aqui, e colocar essa linha. Abre aspas, Firebase, -admin, dois pontos, isso aqui. Isso aqui está dizendo que é para incluir, que esse código aqui, ele precisa, para ele funcionar, ele precisa incluir antes essa biblioteca, Firebase admin, e que vai ter no mínimo essa função, 5.9.1, a função disponível. Então você tem que botar isso. Esse @Google Cloud /PubSub já vai estar lá escrito. Como que eles sabem que você precisa do PubSub? Eles sabem porque você disse que o acionador é o PubSub. Quando você seleciona isso aqui, ele automaticamente cria dentre esses packages aqui, dizendo que você vai ter essa biblioteca. Não vai ter essa vírgula, porque ele vai dizer que só precisa dessa biblioteca. O Firebase Admin é a gente que está usando aqui. Então você precisa botar uma vírgula para dizer que você vai usar mais um cara, e que é esse Firebase Admin. Muito cuidado com esse código e com esse cara aqui, para vocês usarem, botar o espaçamento correto, tudo certinho. Eu vou dar uma conferida, mas eu acho que esse código, para não ter erro, eu acho que ele está disponível ali no Ava. Vou só conferir se eu deixei ele disponível no Ava mesmo direitinho, que aí vocês podem só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, para não ter erro de digitação, essas coisas assim que às vezes enche o saco. Depois que vocês botarem isso aqui, tá pronto. Ó. Presta atenção, vocês têm o Firebase criado, vocês têm o PubSub funcionando, e tem essa função aqui que você disse que sempre que alguma coisa for publicada, ela vai ser executada. E o que ela faz é botar a informação na base de dados. Você manda criar, demora um pouco para criar essa função, ela vai dizer criando um tempão para fazer. Se der tudo ok, se der alguma mensagem de erro, provavelmente você digitou alguma coisa errada aqui. Depois que está publicado e está feito direitinho, a gente testa. O que a gente faz? Vai lá naquele mesmo esquema de publicar mensagem que a gente fez na aula passada, publica a mensagem de novo, com o device ID Arduino 1. Depois que você publicar, se você for lá no Firestore, lá na coleção, você vai ter uma coleção chamada FAESA IoT Firestore, que a gente criou. E aí lá vai ter um documento que tem um nome que ele gera aqui, um identificador que ele gera, e o documento que foi criado nessa collection. Então, lembra que a coleção, ela é uma chave-valor. Então, a chave é essa aqui, que ele criou automaticamente para a gente. E o documento, o valor, né, do documento é esse aqui, que a gente colocou lá, né, o device ID, Arduino 1, a temperatura, a umidade e o timestamp que ele pegou lá. Pronto, os dados estão chegando, né, a nuvem está pronta para receber os dados de telemetria. Eles estão chegando no PubSub e indo, sendo armazenados, né, um histórico aqui na minha base de dados. Beleza? Vamos tentar fazer isso, então. Vamos dar uma só, antes de vocês tentarem fazer, deixa eu só conferir aqui, ó, vocês podem me acompanhar, vou olhar aqui se aqui no laboratório, eu acho que tem, acho que eu já disponibilizei para evitar, porque sempre tem problema de digitação. Então, opa, acho aqui, ó, isso aqui é
Vamos ver esse cara aqui, Labs Programa. Será que aqui eu tenho? Vocês clicarem aqui, vamos baixar esse cara aqui. Vamos só conferir para ver se ele está direitinho. Vou salvar ele aqui mesmo. E vou abri-lo. Abri-lo. Para ver o que tem dentro dele. Aqui, cadê? Aqui. Cadê o cara aqui? Aqui. Caramba. Aqui. Ele veio aqui, o zip, eu já descompactei ele para cá, para essa pastinha. Vamos ver o que tem na pastinha aqui. Eu acho que tem aqui, ó. Aqui, ó. Google Functions, Firebase Edge. Só abrir isso aqui, ó. Tem um programinha lá que vocês têm que copiar e colar lá, ao invés de pegar do documento, vocês pegam daqui. Beleza? Que aí evita digitar errado, né? Evita a digitação errada. Então, o programa lá, vocês podem simplesmente copiar ele daqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. A única coisa que vocês vão ter que digitar é naquela parte do package lá. Vou botar aqui de volta para vocês verem. É nessa parte aqui que você tem que botar o package, que vocês vão ter que botar essa vírgulazinha aqui no final do Google Cloud e colocar uma linha a mais, que é o Firebase Admin, essa linha aqui. Fica muito menos coisa para vocês errarem, né? Isso aqui vocês podem copiar e colar ali do TXT. Beleza? Mão na roda aí. Vamos botar a mão na massa aí. Mão na roda não, mão na massa. Mão na massa aí para vocês. Vamos tentar seguir lá e ver se a gente consegue armazenar os dados na base de dados. Beleza? Qualquer dúvida, eu vou deixar vocês fazendo aqui, mas eu tô aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, interrompa aqui um segundinho e me falem. Eu tô aqui ouvindo o tempo todo. E vendo aqui no chat. Isso aí, aparece essa mensagem porque ele não consegue abrir zip, o Ava, né? Então, mais embaixo disso aí, dessa figurinha, deve ter um baixar arquivo, um botãozinho, uma coisa assim. Aí você baixa esse arquivo aí para sua máquina e unzipa ele. E aí, lembrando que vai ter um monte de arquivo. O arquivo que vocês têm que pegar é esse daqui. Google Functions, Firebase, Edge. Né? Porque se vocês olharem no código lá, o que ele está fazendo é adicionar. Então, é esse cara aqui que vocês têm que usar, tá? Beleza. Vou pegar esse nome aqui, só para eu ficar acompanhando aqui no chat. Eu vou botar aqui no chat para vocês não terem dúvida de qual é o arquivo TXT que tem o código lá. Botei no chat aí o nome do arquivo TXT que vocês vão ter que usar agora, tá? Que é o Google Functions Firebase Edge. Tomar cuidado só porque tem um que é Google Functions Firebase 7. Esse a gente vai usar no próximo laboratório, não nesse agora. Um negocinho a mais que a gente vai fazer. Beleza? Vou tirar por enquanto, pelo menos, o compartilhamento aqui, para vocês não precisarem ficar só... Não gerar tráfego para vocês à toa, tá?